Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 12 horas e 44 minutos, 12h44. Como nós anunciamos aqui já no início da programação de hoje, a participação do nosso amigo Celso, presidente do sindicato, também Nailson, aqui já está aqui nos estúdios conosco, vai bater um papo na tarde de hoje. E, inclusive, a matéria que fizemos na última quarta-feira, a corrida tem sido tão grande semana que eu não rodei ainda, vamos ver se consigo rodar na programação ainda hoje. A matéria que produzimos lá na comunidade do Ginipapo de campo. Não pude ficar lá o dia todo, você acompanhou uma parte da manhã, né? Inclusive, foi um momento que a gente viu lá que produzimos aí a reportagem, né? Mas foi um momento muito legal e precisa realmente se intensificar aí, né? Esse tipo de ações de orientação à população do campo, uma coisa que tem sempre defendido, debatido aqui na programação, essa necessidade de estar realmente dando esse suporte ao homem do campo. São 12 horas e 45 minutos, 12h45, vamos ouvir aqui o boa tarde, nosso amigo Celso. Boa tarde, Celso. Boa tarde, JC, boa tarde, ouvinte da São Felipe FM e do blog JC Repórter. Como é que foi aí? Você que... A tarde acredita que voltou novamente para o dia de campo lá na última quarta-feira. Como foi o desenrolar do dia dos trabalhos? Foi um momento muito importante tanto para a comunidade do Genipapo quanto para algumas pessoas de São Felipe que estavam de outras regiões que estavam. Uma discussão muito boa, o assunto que foi discutido muito bom. A discussão pela manhã foi a questão do alimento saudável, da produção do alimento saudável, e pela parte da tarde foi a discussão, orientação sobre os produtos punk, né? Talvez a população de São Felipe, talvez algumas pessoas não saibam nem o que quer dizer essa palavra punk. Eu também, na verdade, até então não sabia. Conhecia ainda, né? Não conhecia ainda, mas a partir daquele momento, daquela palestra da pessoa que estava fazendo a palestra lá, eu vim saber o que queria dizer a palavra punk. Vamos ouvir boa tarde, nosso amigo Nailson também daqui conosco. Boa tarde, Nailson. Boa tarde, JC. Boa tarde, ouvinte da São Felipe FM, do JC Repórter. Assim, como o Celso falou, né? Foi um dia importante. Está de parabéns à comunidade de Ginipapo, também à Secretaria de Agricultura, também assim a nossa participação lá do sindicato. Então, quando falava, né, da questão dos alimentos saudáveis, como o Celso falou, né, a questão da produção orgânica, que às vezes a gente aqui no município, né, não estamos tradicionalmente produzindo os produtos 100% orgânicos, mas já vem de uma transição do convencional para o orgânico. Então é importante. Foi falar também da produção do biofertilizante, na questão dos adubos naturais, e também do punk, né, que o Celso falou, né, são plantas alimentícias não convencional, ou seja, aquelas plantas que a gente tem lá no nosso dia a dia, na nossa propriedade, e a gente deixa de lado, né, o bredo, a berdoega, tudo mais assim. São produtos, são coisas que estão lá no dia a dia e que a gente acaba não consumindo. E aí, quando a gente vai ver, são plantas que têm bastante valor nutritivo, que pode dar uma boa alimentação, né? Se tornar uma alimentação saudável e nutritiva. Isso é muito interessante. Eu lembro, né, que há tempo atrás, quando eu morava na zona rural ainda, o pessoal ia fazer o caruru, poucas pessoas usavam o quiabo, né? Era mais a folha de taioba, chamava folha de taioba, né? Tinha também o outro que fazia o vatapá, comendo aquela folhazinha pequenininha, agora me fugiu, eu nem lembro mais o nome, né? Mas se utilizava muito dessa questão, e hoje se perdeu todas essas técnicas, ninguém lembra mais desses detalhes, de como realmente, até como fazer, eu acho que ninguém lembra mais, né, Nailson? Com certeza, a gente lá já aprendeu, assim, conheceu várias plantas, né, que a gente, muitas vezes, como disse a Jaciara, né, lá foi a facilitadora do tema, ela falava, né, que a gente às vezes diz que ela é uma planta daninha, tá, uma erva daninha, mas que a gente deixa de colocar no nosso dia a dia como algo nutritivo para a questão da alimentação. Então tem muitos lugares que as pessoas hoje já usam bastante dessas plantas, que a gente aqui joga às vezes fora, né? Então o tema que o pessoal escolheu lá, a comunidade escolheu, foi bastante interessante, porque a questão da segurança alimentar, a gente precisa muito debater, conversar sobre isso, porque não é somente produzir o alimento, como eu já falei aqui antes da plenária de segurança alimentar, não é somente produzir o alimento, mas produzir o alimento com qualidade e que as pessoas também se alimentem bem. Então a gente, nesse dia de campo,
A gente vai estar expandindo juntamente com o pessoal lá do Genipapo, também com o pessoal da Ascob, né? E com o pessoal da Secretaria de Agricultura, para a gente estar expandindo para outras comunidades. Quem sabe a gente está discutindo esse tema em outras comunidades e outras pessoas estejam conhecendo mais sobre esses alimentos, sobre essas plantas, né? Como o Celso falou, era coisa nova e a gente precisa conversar com as pessoas para colocar na questão da alimentação. Porque às vezes você pode mudar uma alimentação para uma alimentação mais saudável que você tem, mais barato na sua propriedade, né? Ali na sua lavoura. São pontualmente 12 horas e 49 minutos, 12h49. A galera chegando aqui para a nossa live no Facebook. Dinha Gonçalves, boa tarde, JC. Boa tarde, Celso. Boa tarde também aqui para Nailson, né? Que riqueza de gente aí, né? Então, um abraço aí para minha amiga Dinha Gonçalves. Coluna, que quanta saudade estar aqui participando com você. Eu lembro de Dinha Gonçalves, nunca mais ouvi ela, mas todo mundo tá na memória de todo mundo aqui, né? Dinha, com certeza, né, JC? Um abraço, Dinha. Saudade de você também, viu? Falta você chegar aqui para conversar com a gente e bater um papo. Você faz falta de São Felipe. Algumas pessoas que passaram em São Felipe, que realmente marcou o território. Eu sempre cito aqui, né? Pessoas, figuras que chegou assim, que mexeu mesmo com a nossa estrudinha, é uma dessas figuras, né? A exemplo da própria Jamile Nascimento. Nossa, mãe do céu, eu acho que esse dia mesmo que ela estava fora fazendo alguns trabalhos aí, a gente sente uma ausência, porque ela está envolvida em tudo, participa de tudo, e tem aquela presença constante. E a gente fica feliz com essas pessoas que chegam e abraçam a causa dos nossos municípios. São pessoas que vêm de fora e faz diferença no município, né? Não, e precisamos, né? Com mais pessoas dessas, você chegar também para poder fazer aí a coisa acontecer aqui no nosso município, porque é uma presença, incansável. Assim, a gente fala, são pessoas incansáveis que vão para o campo social. Jamile mesmo, né? Você vê, tá no social, tá no esporte, tá na cultura, envolve em tudo, tá participando de tudo. Obrigado, valeu, Dinha, obrigado pela participação. Mas vamos deixar esse assunto de lado e vamos tratar de outro assunto aqui, nosso amigo Celso e Nailson. Celso até citava comigo na última quarta-feira que estaria tendo aí uma reunião com a diretoria hoje, né? Teve aí, né, outros planos de ações também que estaria entrando em execução por parte do sindicato. Me fala um pouquinho aí desses momentos que o sindicato está vivendo, Celso. Hoje toda a diretoria com alguns funcionários teve reunido pela manhã, onde a gente traçava alguns planos de trabalho, de continuidade do nosso trabalho, assim como a reunião na base, a questão política também, que a gente discutiu um pouco durante a nossa reunião, vários assuntos foram discutidos nessa reunião de hoje. Como também a questão da promoção que se finaliza agora no dia 30 de março, que a gente também está fazendo questão de estar divulgando, dando intensificação a essa divulgação, porque já está quase no prazo de encerramento dessa promoção, que se finaliza no dia 30 de março. E outras questões, como a questão política de 2020, questão da reunião na base, como algumas vezes já lhe falei, da questão do nosso trabalho de reunião na base, de retomar essa reunião, que no ano de 2019 a gente visitou algumas comunidades, mas foi um número muito pouco de comunidade que a gente deveria ter, assim não pôde, por algumas questões a gente não pôde estar em mais comunidade, mas a gente agora, a partir do dia 11 e 12, nós estamos retomando essa atividade que está na zona rural, visitando as comunidades, retomando a reunião na base. A gente, mais ou menos no dia 12, 11 e 12, nós vamos estar na comunidade Itapera de Jaguaribe, visitando aquelas famílias, os agricultores. E no dia, se eu não me engano, no dia 23 e 24, nós vamos estar na comunidade do Ferreira, visitando as famílias e os agricultores da comunidade do Ferreira. E assim, em seguida, estamos programando outras comunidades. Nosso objetivo agora é percorrer todo o município. Aqui o nosso Daílson também falando aí a questão da importância desse momento, se realmente repensar alguns pontos, discutir, retraçar novas metas, né, Daílson? Como você falou, né, Celso aqui também falou da questão da reunião que nós tivemos hoje. E aí, a partir daí, a gente começa a colocar, assim, em prática o planejamento que nós fizemos em novembro, dezembro, para o ano de 2020. Então, tudo aquilo a gente precisa analisar e olhar aquilo que foi planejado, porque o estatutário, né,
né, do sindicato, a questão desse planejamento para o ano seguinte. Então, hoje foi retomado para a gente, a partir da semana que vem, que termina assim, o carnaval, a gente começa a colocar na prática tudo aquilo que foi pensado. A gente sabe que no início do ano, todo ano, no início de ano é complicado a questão dos movimentos, tudo, mas a partir de março a gente começa já fazendo o trabalho, já começa com a grande ação no dia 9 de março, né, com o Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher. Então a gente vai estar tendo uma atividade que a gente vai estar divulgando essa programação. É uma programação diferenciada, junto com alguns parceiros aí na organização desse evento. Então, a gente sabe que a gente precisa debater, discutir, porque durante algum período, né, se conquistaram muitos direitos e muitos foram hoje, né, deixados de lado, foram esquecidos ou foram assim tirados. Então a gente precisa retomar para esse debate, principalmente com as pessoas do campo na zona rural, porque precisa repensar algumas ações, claro, mas também a gente buscar ver aquelas que deram certo, que estão dando certo, para estar implantando ou dando seguimento. São pontualmente 13 horas e 55 minutos. Digam salve, beijo, galera. Estou indo trabalhar. Valeu, Dinho. Obrigado pela participação, essa interatividade conosco no dia de hoje, viu? São 12 horas e 55 minutos, 12h55, tendo contexto, se daí essa questão, né? Também nesse pensamento da questão, né, da visão política também, né, que tem que se ter também por parte das entidades. Inclusive, você está discutindo com algumas pessoas aqui a respeito disso. Eu acho que cada entidade, de fato, tem que buscar a sua representatividade no campo político, porque tudo hoje passa pela política, não tem como deixar, não podemos tirar esse campo de visão também, né? E como é que está a questão hoje desse diálogo aí do sindicato, o Partido dos Trabalhadores? Existe alguma projeção? Você tem trabalhando algum nome para poder participar do pleito esse ano, Celso? A gente tem um objetivo. E como nos anos anteriores, na eleição passada, a gente tinha um objetivo, mas esse ano a gente vai esse objetivo, a gente espera alcançar esse objetivo, a gente vai intensificar mais o trabalho, de querer conquistar uma vaga na Câmara. E a gente não se sabe se a gente lança um nome só ou mais de um, mas nós temos o objetivo de estar, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, de eleger um candidato. E esse objetivo a gente espera que esse ano a gente possa alcançar esse objetivo. A gente não pode, não tem nome definido, mas a gente tem esse objetivo. Com a ajuda do povo, dos agricultores, a gente tem esse objetivo e a gente espera alcançar esse objetivo esse ano, que a gente precisa, a nossa classe precisa de um representante na Câmara. E a gente está nesse pensamento, nós temos essa pretensão e se Deus quiser, esse ano a gente consegue eleger um representante nosso, colocar um representante nosso lá dentro da Câmara. Entre as possibilidades desse nome aí, né? Podemos dizer que o Enailson é um dos pré-candidatos aí à disputa como representante também do sindicato, Celso? Não, a gente, eu acho que é cedo. Talvez se você fizer a pergunta aí, ele quiser responder, mas eu acho que é cedo ainda. Talvez seja o nome de Nailson, que a gente tá discutindo na discussão hoje mesmo, na reunião, tivemos mais de uma hora de discussão sobre essa questão de candidatos, mas a gente talvez possa ser o nome de Nailson pré-candidato representando o sindicato. E você sabe que é um nome de peso, né? E aí, agora a responsabilidade é como você, Nailson. Como é que tá aí, né? Você já participou, né, no último pleito, realmente já está se sentindo já como um pré-candidato aí para a disputa mais uma vez? Antes dele responder a pergunta, mas assim, pode surgir outros nomes dentro dentro do sindicato, né? Não é questão definida. Você tem 2 ou 3, né? Não é questão definida. Mas o nome dele é um dos
soube que está sendo cotado aí. A cotação está em alta, né, Ailson? Rapaz, é assim, todos nós, né, quando participamos do movimento, dos movimentos sociais, na questão das lutas de classe e tal, a gente se torna um agente político. E aí a questão que vai depois definir essa questão de pré-candidatura tal, isso é consequência daquilo do trabalho que a gente vem fazendo durante uma vida, vamos dizer, né? Há muito tempo que a gente vem debatendo as questões relevantes do nosso município, aquilo a gente está sempre participando. E aí a gente... é uma pergunta, né, que você fala da questão, mas a gente se coloca... Eu queria questionar assim, no sentido assim, né? Para além, né, do apoio do sindicato, você como já foi pré-candidato, já teve uma representatividade na última eleição, já tem um certo eleitorado que já tem esse direcionamento. Para além do apoio do sindicato, você já se coloca também como um pré-candidato aí para a disputa desse ano? Todos nós que estamos título de eleitor, né, a gente se torna um pré-candidato a concorrer a uma vaga, tanto no executivo como no legislativo. Mas isso aí é o Partido dos Trabalhadores que vai estar definindo, né, essa questão. Nós vamos estar nos reunindo e definir assim os pré-candidatos, futuramente, brevemente, está fazendo isso, né, definindo esses pré-candidatos. Como você falou, né, a gente foi na outra eleição, teve uma votação boa, né, para início de assim, vamos dizer assim, quando a gente começa um trabalho, hoje a gente já tem uma visão mais ampla do campo político e também das nossas possibilidades em busca de alcançar os objetivos para o nosso município. De lá para cá, né, 4 anos foi assim de preparação, de conhecimento, de discussão, debate com pessoas que vai nos orientando através de projetos e tudo mais. Então, como eu falei, todos nós que temos título de eleitor, que são filiados, somos um pré-candidato. Isso aí quem vai definir é o partido, né? Cristóvão, assim, tem um rapaz muito inteligente nessa questão da condução hoje da presidência do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente não define nada em conjunto, ou define nada sozinho, tudo em conjunto. Então, a gente vai estar conversando, como também surgiram, como eu falei, terão outros nomes, né? Tanto do sindicato como também do próprio partido. Mas a gente tem que buscar o que é melhor para o nosso município, o que é uma questão do coletivo, porque o objetivo maior nosso e do questão do Partido do Trabalhador também é a questão do coletivo, aquele que vai apresentar melhor o coletivo, porque a gente não pode pensar em algo para que não seja um projeto voltado para melhorar, trazer um desenvolvimento para o município e para principalmente a classe trabalhadora. Então a gente precisa, acho que não somente os candidatos do PT, mas todos os candidatos debater sobre essa questão, que a gente pode buscar enquanto projeto político para o nosso município, porque a gente é um município que ele é muito pulverizado na questão de quando é o candidato a deputado. Por quê? Porque a gente não define em conjunto uma base para que possa trazer melhoria para o nosso município. A gente vê que é um dos municípios que mais tem deputado assim com voto. Então, porque cada um busca fazer a campanha para o seu deputado. Não define assim, vamos definir esse candidato aqui para ele ser um dos fiéis representantes do povo aqui no município, né? Que seja representante na hora de buscar as emendas parlamentares, os projetos para o nosso município. Então, como eu falei, né? O nosso nome, né? Algumas pessoas sempre estão perguntando, e aí é pré-candidato ou não é pré-candidato? Mas a gente está, assim como o partido, construindo isso aí, com o sindicato também construindo, com alguns apoios também, está construindo essa pré-candidatura, para que no dia certo a gente possa estar oficializando ou não essa pré-candidatura, né? Mas a gente vai, independente disso, a gente vai estar continuando o nosso trabalho que nós fazemos no sindicato, à frente das associações, a cooperativa, em parceria com o território, com o próprio governo do estado.
Em relação a essa questão ainda, adentrando essa questão do campo político, você citou uma coisa importante, a questão dos projetos, né? Você já tem alguma coisa, no último, né? O que você tinha de ideia em termos de projeto aí, né? Visão legislativa e se é uma identidade que você tem na questão do campo político e o que é que você visa dentro da política, né? Começar com vereador, você quer onde você almeja chegar? Rapaz, não faça a pergunta difícil. É fazer igual a Xarope, eu vou perguntar a Xarope uma situação, a Xarope assim, agora ficou, é muita pergunta para o momento, né? Mas assim, a gente, de início, né, a gente tem o nosso pensamento, era fazer trabalho com as associações, com a questão do sindicato, até independente de a gente ter pensado, até 4 anos atrás, de ser candidato ou não na última eleição. Aí surgiu, através do partido, né, a possibilidade, com o apoio do sindicato, a gente sair. E aí, quando a gente sai de uma eleição que foi mais votado do partido, ainda aumenta a responsabilidade que das pessoas perguntarem se nas próximas eleições a gente tem pretensões. Independente, né, você falou aí da questão do campo político, você começar como vereador, não. A gente, assim, a questão de carreira política, a gente começa a fazer o nosso trabalho. Isso aí, o que vai dizer para frente é a consequência daquilo que você faz. Porque até tempos atrás, a gente não tinha nem pensamento na última eleição de sair candidato a vereador. Tanto que a pessoa dizia, você saiu muito tarde para lançar o seu nome. Porque a gente não tinha essa ideia. Porque a gente pensava num projeto, como eu falei, um projeto coletivo. E aí depois vai definindo os nomes, né, daquele que pode representar. E na época o partido me escolheu e agora a gente está mais uma vez discutindo esses projetos. E aí a questão de pretensões para ser, como dizer assim, almejar cargos maiores na política, a gente pensa por enquanto, né, a coisa de trabalhar em nosso município, como eu falei, com as associações e tal, e a pré-candidatura, isso aí vai estar anunciando na hora certa, que a gente, dependendo do partido, que vai estar lançando ou não o nosso nome, mas isso aí vai ser consequência daquilo que a gente faz, né, se vai ser... Vai continuar na vida política, porque nós independente de cargo ou não político, a gente é um político, desde lá da Pastoral de Juventude, né, que eu venho com esse pensamento de que a gente é um agente político, porque o que a gente luta pela uma classe, a gente luta pelas pessoas, independente de ter um mandato ou não, que a gente continua fazendo nosso trabalho. Hoje mesmo a gente está buscando projetos para as associações, independente de ter o mandato. É assim, onde a gente sabe que tem a fonte de recurso, que pode ser através de editais, através de projetos especiais, a gente vai estar buscando. Independente, não, porque eu estou pretendendo ser candidato ou pré-candidato, não. A gente vai buscar porque a gente sabe que os projetos podem melhorar a vida das pessoas. E quanto a isso a gente tiver como meta, isso aí, o que vai vindo vai ser consequência daquilo que a gente faz. E também do que a população, o que as pessoas acham disso. Porque não adianta você ser um bom agente político, ser um bom agente na busca de projeto de desenvolvimento para o município e não ter um carisma com a comunidade. Porque às vezes os projetos vão ficar parados. Não tiver pessoas para executar os projetos, não tiver os agricultores para fazer com que o projeto aconteça. Então não adianta você apostar muito em local onde você sabe que não vai ter um retorno. Então os projetos eles são pensados de acordo com a necessidade da comunidade, a necessidade dos agricultores, dos trabalhadores. Então, a gente pensa na continuidade dos nossos projetos. Agora, a questão política, cargo, isso aí, quem vai dizer é o tempo, né, que a gente vai estar caminhando aí para o futuro, né? Não, essa colocação que na Ilse está realmente uma colocação interessante. Inclusive, no último domingo, lá no Festival da Jaca, eu entrevistava a doutora Deise e ela trazia esse contexto, né? Ela falou, todo mundo é um agente político, né? Aquela questão, basta se querer realmente colocar à disposição para disputar um pleito ou não, né? E a gente vê muitas pessoas aí se colocando nas redes sociais com autocrítica, até realmente crítica assim, até atingindo o lado pessoal das pessoas, de certas maneiras, e não se coloca à disposição também, né? Isso que eu estou falando, essa questão de você ficar só nos bastidores, só na crítica, levando aí as
situações sem colocar é fácil, né? Então acho que também as pessoas têm que se colocar à disposição. Se você acha que está errado o que está aí, você tem uma ideia melhor, tem que se colocar para a disposição da população para que as pessoas possam escolher também, né? E ver que essa pessoa realmente se tem aí um novo viés que possa mudar essa realidade também, né, Nilson? Com certeza, JC. Essa questão que você fala aí da pessoa se colocar, tá lá do lado, porque às vezes a gente pode criticar o político, criticar quem está lá na frente, né, que se colocou à disposição. Mas às vezes a gente não se coloca à disposição para que também a gente possa dar a nossa contribuição para que as coisas possam acontecer. Então, se a gente está questionando, reclamando dos vereadores, do prefeito, do governador, do presidente, a gente precisa também estar do lado de lá, para aí a gente entender como é que funciona e a partir daí, porque o político, ele sai do meio do povo e precisa sair do meio do povo e tem mais pessoas à disposição. Então, esse ano a gente vê aí algumas caras novas, né? Isso é bom para a disputa política e também para ter ideias novas, propostas novas, porque no nosso município a renovação na Câmara de Vereadores são poucas a cada pleito. Chega a 2, no máximo 3, onde a gente tem praticamente 7, 8 cadeiras, já vamos dizer assim, já definidas, ou com um ou com outro vereador. Então a gente precisa ter pessoas para colocar, para a gente ver a possibilidade daquilo que a gente pode fazer enquanto esse agente político com o cargo. Então a gente, como agente político na sociedade, às vezes a gente consegue criticar, e então a gente precisa também criticar, mas também se colocar à disposição para que a gente possa fazer diferente. Dentro do que foi discutido hoje nessa reunião de vocês aí, o partido hoje, né, ele projeta a questão para esse ano aí, a disputa só proporcional, vai também na majoritária. Como é que fica essa questão da visão do partido nesse sentido? Olha, a gente está discutindo essa situação, né, na questão da definição, mas não tem nada assim definido da questão porque muitas pessoas perguntam, vai apoiar quem? Vai sair candidato. A gente está definindo com o partido, é o partido que define, não é somente a vontade de Cristóvão, a vontade de Nailson, a vontade de Celso, de outros, de demais, de Jorge, mas assim, o que o partido definir vai ser bem aceito as outras pessoas que estão nessa base. Então a gente está conversando, temos reuniões, estamos apresentando, conversando com as pessoas sobre o nosso projeto, e aí a partir daí, como eu falei, no momento a gente vai estar definindo, tanto nessa questão da majoritária, lançamos o pré-candidato, vamos apoiar, mas isso é como todos estão fazendo, bastidores, né? Um fala que é candidato, que o candidato prefeito é A, B, ou C, ou D, ou E, mas todo mundo está também ainda sem uma definição mais exata, porque sabe, né, que tem o que a lei permite, o que a lei não permite. Então todo mundo está se resguardando nesse sentido de quem é o candidato, quem não é, mas a gente vê muitas pessoas comentando, né, fulano é candidato, é pré-candidato, mas ainda a pessoa mesmo ainda não se definiu, outras não se definiu. Mas nós temos um projeto, né, algumas metas para ser cumprida durante esse pleito de 2020, que a gente vai estar, com certeza, né, usando aqui o espaço da São Felipe FM para estar divulgando os nomes dos pré-candidatos, tanto na questão do legislativo como do executivo, né, para a gente estar fazendo assim já o nosso trabalho de conversar com as pessoas sobre a apresentação do projeto que o Partido dos Trabalhadores vai estar apresentando para 2020. São pontualmente 13h11, que nosso prefixo é rapidinho. Já estamos de volta com mais bate-papo com o nosso amigo Celso, presidente do sindicato, também Nailson, aqui falando sobre N assuntos no dia de hoje. Segura aí que é rapidinho. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM.
Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664, uma emissora afiliada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio Praça Carlos Moura, sem número, sendo CEP 44.550.000, São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM. Telefone 75-3628-3446. E-mail radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13h14, 13h14, dando sequência, como eu falei aqui para a turma que está aqui na live também nos acompanhando, que era rapidinho, então é rapidinho mesmo, então a turma que está em casa também nos ouvindo aí, um abraço especial para cada um de vocês aí, que faz com que o nosso programa aqui todos os dias aconteça. Um abraço para Jorge Rosas, que está lá acompanhando isso aqui, tamo junto, tá ligado lá com a gente também. Um abraço para você, viu, Jorge? Obrigado pelo carinho da audiência de sempre aí. Em relação, vamos ainda continuar ainda falando, Nailson está ali preocupado, calma, Nailson. Está preocupado ali em relação à questão da legislação eleitoral, né? Houve uma mudança recentemente e tirou essa questão, né, da coligação na proporcional. Você acha que isso facilita para os partidos realmente que estão buscando a questão da independência, nesse sentido facilitou de alguma forma, se o partido tem a possibilidade de ter uma articulação, ampliar esse número no legislativo também, Nailson? Houve uma mudança, né, para essa eleição de 2020. A partir de agora de 2020, né, não, a questão da coligação pode ser na majoritária, mas não mais na proporcional, na questão dos vereadores. Cada partido hoje tem que ter sua questão, o voto vai ser, vamos dizer, exclusivo para o partido. O partido não pode, que nem na última eleição aqui, houve a coligação de vários partidos, cada um escolheu o seu candidato a vereador, e na hora soma tudo e faz aquela divisão e tal. Agora não, agora o partido, cada partido tem que alcançar um número de voto para garantir sua vaga, sua quantidade de vaga necessária, né, que precisa da quantidade mínima de voto. Então, às vezes, vai ter partido aí que vai ter um vereador que vai ter uma quantidade de voto e, às vezes, os outros não somar, ele vai acabar não sendo eleito, porque ele não vai poder fazer uma coligação na proporcional, só na majoritária, né? Então, cada partido vai ter que ter seus candidatos, uma estratégia, né? Cada um monta a sua estratégia diante da nova legislação, e aí, a partir daí, ver, né, o que é melhor, o que pode proporcionar para garantir essa vaga, né? O mínimo, né, de vaga. São pontualmente 13h16, 13h16. Na reunião, vamos falar da reunião de hoje ainda, né? Para além da questão política que você falou, quais foram os assuntos aí que poderia estar trazendo aí ao público, Celso, em relação ao que foi discutido hoje? Como eu já falei, a questão da promoção. A gente discutiu um pouco sobre a promoção, que se finaliza no dia 30 de março, e a gente pede às pessoas que se interessarem a quitar a sua situação perante o sindicato, que compareça ao sindicato, pelo menos para, se não puder, assim, não tiver com o valor em mãos, pelo menos para poder dar um ok, que a gente que tem um processo de procurar ficha, de procurar informação, de fazer avaliação. Então, se deixar para cima da hora, vai acabar essa pessoa perdendo essa oportunidade de estar quitando sua situação perante o sindicato. É bom que as pessoas vá logo lá, se tiver interesse, mesmo se não tiver com valor, né, em mão agora, que possa estar nos procurando para poder a gente que tá fazendo essa avaliação. E também a gente discutiu, como eu falei, a reunião na base, que a gente está aí retomando nossa reunião, que é um trabalho muito importante para o movimento sindical. A questão de estar o corpo a corpo nas casas, visitando as pessoas, os agricultores. E aí a gente está retomando essa reunião
a partir da outra semana, que na Bahia tudo só começa depois do carnaval. Né? Tudo agora. Tanto que lá em Santa Catarina, olha, segura, mas depois do carnaval aí, o clima político em Salvador vai estar vendo, o pessoal está até assim, se segurando um pouco, né, na capital. Em virtude do que, senão o pessoal nem vai curtir o carnaval, porque tudo se acaba atrelando a questão da política, que está realmente se afunilando de tal forma, o pessoal está em cima do trio, quando o pau pegou, a segunda pergunta é voltada para a questão política, não tem jeito, está na mente do povo, né? E aí a gente já está retomando essa visita na base, que foi um trabalho muito bom que a gente fez nesse ano de 2019, foi essas visitas. Foi muito positivo, a gente conheceu a realidade do município, dos agricultores, e alguma informação, algumas coisas que a gente não sabia. Associado ao sindicato, que a gente não sabia quem era, mas não sabia onde morava, não sabia onde era a casa. Hoje a gente, com esse trabalho, a gente sabe dizer assim, vamos na casa de fulano, a gente sabe onde é, a gente vai, conversa, bate papo, tira a dúvida, recebe críticas, recebe elogio. É um trabalho muito bom que o sindicato está fazendo, e a gente vai retomar essa... O objetivo é visitar todos os agricultores. Na última terça-feira, Celso participou aí, né, da sessão, né, solene aí, que deu início ao primeiro período aí, né, do legislativo aqui do município de São Felipe no ano 2020. E a participação, como é que você viu a questão da própria discussão, o início do trabalho? Deu para perceber assim, alguma mudança no ânimo aí, dos nossos vereadores para esse ano de 2020, Celso? É assim, JC. Foi uma sessão muito boa, que para algumas moradores de São Felipe, que eu queria parabenizar também o prefeito, que fazendo um ótimo trabalho diante da prefeitura. Assim, em uma sessão só ele conseguiu a aprovação dos vereadores de vários projetos de calçamento de várias ruas. Então, eu vi assim, um interesse muito grande dos vereadores em estar ajudando a população de São Felipe a ter melhores condições de vida. Quando chove é um caos. Então, esse projeto, como a ladeira do Piqui ali, que está incluído no projeto, aquela ladeira ali é um problema, sempre tá ruim. Então, foi eu vi assim, uma boa vontade dos vereadores estar aprovando essas obras assim, em cima da hora, na primeira reunião do ano, aprovar logo. Muito festivo, né? Muito festivo, aí teve que entrar em ação já, né? Essa questão também que a gente fala aí é realmente preocupante, inclusive aquela região lá que o prefeito citou, né? Zeca raspando aquela rua, não sei o nome daquela rua, ela me fugiu o nome, que atravessa a Luiz Cerqueira. É realmente situação complicada ali, você vê que várias pessoas perderam vários móveis, e ali quando pensa que está vindo a chuva, todo mundo já fica transtornado ali, porque a situação ali realmente é delicada. E outra coisa que a gente tem que combater os próprios vereadores, né? Um olhar especial nesse sentido, né? Para poder estar acompanhando de perto com a questão da abertura desses loteamentos. Você vê as pessoas abrem o organizada aqui para poder dar esse suporte à população, as pessoas vão, né? Até a questão do favorecimento em termos dos custos, né? Por ter uma infraestrutura, o pessoal vai vender com mais em conta os valores, os lotes, né? Mas posteriormente vem as dor de cabeça, né, para o município, que tem que cuidar da questão do abastecimento, cuidar da questão do esgoto, todo um sistema aí, a pavimentação tem que ser feita, então recai, né, para o município todo esse custeio que poderia estar sendo executado no ato da implantação desse loteamento. Então tem que ter realmente essa fiscalização, tem que ter esse acompanhamento também, né, por parte do legislativo, que é o órgão fiscalizador. Então tem que estar atento também a essas questões, para depois não criar esse transtorno. Como está vendo aí, como falou, tem o loteamento de Andrade também, né, que foi uma nova rua, também foi contemplada com pavimentação. Então parabenizar aí, né, ao prefeito aí pela essa questão dessa luta aí, para estar colaborando e ajudando aí essas comunidades. São 13h21, 13h21, assunto político aí. Acho que vamos deixar para depois do carnaval, né, Naísa? Vamos deixar para depois do carnaval. Então agradecer a participação de vocês no dia de hoje aqui, deixar o microfone à disposição, qual que não abordou, que ele quer também, fique à vontade, Celso. Assim, nessa pergunta sua, eu quero aproveitar para, assim, falar com o prefeito que a gente tem uma preocupação muito grande, ele é uma pessoa muito aberta à conversa, que a gente também tem uma preocupação muito grande com as estradas do município,
que é um problema grande, a gente que está o dia a dia no município, é um problema grande as estradas. Inclusive o pessoal me falou que a do Ferreira estava ruim a estrada, o pessoal me falou, foi do Ferreira, parece. A ladeira do Ferreira mesmo, o pessoal colocou na rede social, e assim, eu não gosto muito de estar comentando em redes sociais. É melhor a gente que tem um instrumento, a gente que participa de associação, de sindicato, a gente tem, assim, sabe, que a gente fizer um pedido formal, mandar ofício, é melhor do que a gente estar em redes sociais, às vezes até extrapolando nossos comentários. Então a gente sempre tá conversando com as pessoas. Se tem associação na comunidade, vamos fazer um ofício, fazer um pedido oficial, fazer um ofício, pedir. E é uma pessoa que é sempre aberta ao diálogo, e a gente tem essa preocupação muito grande com as estradas do município, que está realmente... Quer dizer, São Felipe é um município que chove muito, né? Mas a gente também tem o direito de cobrar, o direito de ir vir, que é a estrada boa, que é o escoamento dos produtos da zona rural, e a gente tem esse direito de estar cobrando. Mas aproveitando para cobrar ao prefeito essa questão das estradas. Até mesmo porque o município de São Felipe, a gente sempre discute aqui, a questão, né, eu acho que, se não me engano, se não for o maior, é o maior do território econômico de produção da agricultura familiar, né, e realmente necessita, tem que ter, né, essa questão de uma estrada realmente de qualidade, é o mínimo, né, é o mínimo que tem que se oferecer ao homem do campo, condições de trafegar aí o seu produto, né, de também quer vir na cidade, também tem que ter uma estrada boa, uma condição boa, favorável também para a população. Então, já que é um dos segmentos que sustenta a economia do município, precisa ter esse suporte para o município também, né? Com certeza, JC. A questão do escoamento da produção ela é bastante importantíssima para o nosso município, porque nós sabemos a quantidade de caminhões de produtos da agricultura familiar que sai para os grandes centros, né, de comercialização do nosso estado e até fora do nosso estado. Então a gente está sempre nessa busca, como o Celso falou, através dos ofícios, através da questão dos meios oficiais, para a gente buscar essa parceria de melhoria das estradas, né, que vai escoar a nossa produção, porque o que vai dizer lá até um preço melhor para o nosso produto dependendo do escoamento da produção, porque nós trabalhamos com a agricultura familiar, são produtos que às vezes são perecíveis ou têm facilidade para estragar, e aí às vezes como é que você sai com um produto que você precisa comercializar no outro dia, às vezes o caminhão fica agarrado numa ladeira e tal, e aí você chega atrasado na feira, né? Então a gente precisa de estrada boa, a gente sabe, por mais que vai estar chovendo, mas a gente sabe que a gente precisa de uma estrada boa para dar essa dinâmica no escoamento da produção. Então a gente está sempre cobrando, independente de quem esteja à frente do executivo, a gente vai estar sempre cobrando essa questão da melhoria das estradas, como também a questão de possibilitar a questão da produção, os meios, seja com a agroindústria, seja com a questão de abertura de cava-tanques e tudo mais. Então, a gente só tem que agradecer a você mais uma vez na questão do espaço e convidar as pessoas, né, para a próxima atividade do sindicato será dia 9, né, com o dia em homenagem às mulheres, que a gente está definindo essa programação, a gente vai estar definindo, como também convidar as pessoas, como o Celso falou, da questão da promoção do sindicato, vá lá, converse, você está lá, não está em dias, vá lá conversar no sindicato, a gente precisa fortalecer, porque se criou uma ideia hoje em relação que não precisa do sindicato, não precisa do sindicato, não precisa da associação. Precisamos de todos os órgãos que nos representam, tanto para a questão de concessão da entrada, de comprovação dos benefícios, como também na busca da defesa, de luta da classe. Então a gente precisa fortalecer. A ideia que se colocaram na mídia, a ideia colocada no dia a dia, é que você não precisa mais das entidades que lhe defendem. Claro que a gente vai estar precisando sempre, porque não foi fácil conseguir, através de muita luta, através de muito suor, muito sangue foram derramados também, para que os direitos das pessoas fossem conquistados, fosse pelo menos colocado à disposição das pessoas. Então a gente precisa
A gente precisa voltar para essa luta, porque a gente já perdeu, a gente vê a questão da aposentadoria. Hoje são mais de 1 milhão de processos parados sem análise do INSS. Pessoas que estão com seu auxílio doença precisando ser analisado, para que tenham esse recurso em mão, para que seu direito seja atendido. Então a gente precisa continuar lutando. Então participe dos eventos, se é o Dia das Mulheres, se é o Dia do Agricultor, se é dia de campo, participe. Vá no sindicato, que a gente está sempre à disposição para conversar com o agricultor, para orientar da melhor forma. E lembrando também que na próxima sexta-feira, né, de hoje a 8, teremos a reunião de formação para nosso filiado, lá na sede do sindicato, a partir de 8h30 da manhã. Então, se você não é sócio ainda, vá até o sindicato para se filiar, fortalecer essa luta de classe, né, que é a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, principalmente aqui do nosso município, né, que é a base que sustenta a economia do município. A gente lembra o que aconteceu em 2013, com aquela seca, né, prolongada, que os agricultores perderam suas lavouras e aí sentiram, assim, a própria economia do município sentiu. Então a gente sabe que a gente precisa fortalecer a agricultura para que a agricultura também fortaleça o comércio, a área urbana do nosso município. A dona Antônia Oliveira está aqui participando com a gente também. É por aí, meninos. A jornada é difícil, mas não é impossível. Força. E aqui o Jorge Rosa Nailson está aí pronto, né, para assumir aí, né, um posto aí na Câmara Municipal. Tá aí o Jorge Rosa também participando aqui com a gente, aqui interagindo na nossa live. Aproveitar e mandar um abraço para a dona Antônia Oliveira, né? Uma pessoa, muito boa, muito amiga. E também mandar um abraço a seu Renato Castanha, né? Ele teve aqui de... me esqueça que quando eu cheguei lá no sindicato, eu passei lá pela manhã, estava em reunião, aí eu retornei, cheguei lá, ele estava tomando um café. E eu tá sendo um cafezinho, não? Eu disse, a pessoa tá com moral aqui. Chegou, tá oferecendo um cafezinho, né? O Renato Castanha é uma figura. Ele teve aqui pela manhã, inclusive gravou o áudio, já rodei aqui na programação, ele mandou para todo mundo aí, né? É um sucesso. Também, tá assim, aproveitar e mandar um abraço para a galera lá em São Paulo, que sempre está nos acompanhando no nosso através do seu blog. Sempre, essa semana eu estava procurando a reportagem da festa da Jaca, daqui um pouco já mandaram de São Paulo lá para mim. Tá vendo aí? Foi mais rápido o processo. Quem tá longe ficou perto, ele conseguiu mais rápido do que você procurando aqui. A tecnologia. Mandar um abraço para a galera lá de São Paulo, tem vários irmãos lá de São Paulo, então mandar um abraço para ele através do seu programa, através do seu blog, JC. Inclusive, a gente estava falando do evento do Bom Gosto, foi no Sapézinho do Bom Gosto. Que tava até a sobrinha, a sobrinha, estava lá também, inclusive tem um vídeo lá nas redes sociais, no Instagram, lá pelas plataformas de vídeo aí, né? Então ele está sempre me acompanhando São Felipe, né? É o município aí, o município, através do seu blog. Tá bom, aí são 13 horas e 30 minutos, mas a participação de vocês aí, sempre após o carnaval, vamos marcar o momento, Nailson, para a gente falar sobre o projeto, né, o Bahia Produtiva, aí em relação ao como é que está o andamento. Inclusive, se tiver uma reunião, acho que recentemente, o Minter me falou, só que eu não pude participar também dessa reunião que vocês fizeram, mas vamos estar discutindo um pouco mais da importância, e as pessoas também estão aderindo, abraçando aí a questão desse projeto também, a importância que o município está se fortalecendo aí, buscando essas parcerias, né? Com certeza. São 13 horas e 30 minutos, estamos aqui, né, dando sequência, lembrando que nosso prefixo é rapidinho, já estamos de volta, segura aí.